Bom, boa noite, meus caros alunos. Satisfação em revê-los mais uma vez. Vamos lá para um tema extremamente interessante no direito do trabalho, que a gente chama sucessão de empresa. Conto com a sua participação. À medida que eu te chamar para você fazer sua colocação, por favor, seja bem-vindo. O tema envolve 4 dispositivos da nossa CLT e está presente no teu material de apoio, que eu deixei para você, e também no artigo que eu escrevi, que eu estou colocando à disposição para os nossos alunos lá no Drive. Você tem acesso e pode rever a qualquer momento. Veja que estamos tratando de um tema previsto no artigo 10, 10A, 448 e 448A. Ele não está o 448A aqui, mas já trataremos sobre ele. O que é a sucessão, professor, de empresas? Pessoal, sucessão de empresas. Artigo 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos dos seus empregados. 448, aqui embaixo. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Vou parar um pouco aqui a projeção para a gente trocar uma ideia. Veja, temos uma empresa A que, por algum processo de modificação na sua estrutura jurídica, ela pode ter deixado de ser uma empresa com tipo societário limitada, uma empresa limitada, e passou a ser uma empresa em nome coletivo, por exemplo. Isso é uma mudança na estrutura societária. Eu tinha 2 sócios, vou passar a ter mais sócios. Eu posso ter também a mudança da estrutura jurídica de uma empresa quando ela passa a ter uma outra denominação. Haja vista que mudou o seu CNPJ. Isso, ela pode ter ocorrido, essa situação, por conta, quem sabe, de uma alteração quanto à sua aquisição por outra empresa. Quando isso ocorre, ela, podemos dizer assim, vendeu todo o seu ativo. E se ela vendeu o seu ativo, ela deixou de ser de uma propriedade de A e passou a ser propriedade de B. Compreendam, em primeiro lugar, o seguinte: para o direito do trabalho, o vínculo empregatício não se estabelece com a pessoa do sócio. Regra geral que as sociedades são compostas de mais de uma pessoa, exemplo típico, a sociedade limitada, mas não há vinculação direta de um empregado com o dono da empresa. A vinculação que o empregado tem é com a pessoa jurídica. Então, seja a alteração na estrutura jurídica, uma modificação no que diz respeito ao tipo de sociedade, passou a ser outra do que era anteriormente, tipo societário diferente. Ou porque houve uma fusão, uma encampação ou uma cisão, que são hipóteses muito diferentes. O fato é que se criou uma outra pessoa jurídica. E o vínculo obrigacional não era com o sócio, como foi dito, era com a pessoa jurídica. Se sucede uma outra, o vínculo permanece para com a próxima. A regra geral no sistema, aí eu vou botar o artigo 448 para você observar, recentemente alterado, inclusive, em razão da reforma trabalhista. Observe na tela. Veja. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores
previstas no artigo 10 e 448 dessa consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados, inclusive as contraídas, à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Ok? Então, parando aqui, o que a gente observa é que a regra geral é que o sucessor responde pelas dívidas trabalhistas da sucedida. Ou seja, quando, e você como administrador ou advogado vai acompanhar isso, quando aquela empresa deixa de existir porque ela foi vendida para uma outra empresa que adquire, compra todo o seu ativo, naturalmente, ela vai comprar também o seu passivo. Claro que nós não estamos falando do vínculo obrigacional que fora criado em razão de um contrato de natureza civil. Nós estamos falando somente pela natureza trabalhista. Pelo vínculo contratual de natureza civil, pode a empresa que comprou dizer assim, ó, mediante contrato, eu não me responsabilizo pelas dívidas trabalhistas. Isso terá valor entre as empresas contratantes. Mas para o direito do trabalho, para a justiça do trabalho, a regra é que o sucessor responde pela dívida contraída dos trabalhadores. Claro que, se existe um contrato de natureza civil que prevê que a sucedida não tinha obrigação de arcar com essa obrigação trabalhista, e se ela vier no futuro arcar com essa obrigação, que é na Justiça do Trabalho, esse contrato de natureza civil não terá efeito, é evidente que ela terá direito de regresso, ou seja, ela poderá entrar com uma ação, não na Justiça do Trabalho, mas na Justiça Comum, para reaver os direitos trabalhistas que ela foi obrigada a pagar. Leonardo pergunta, nesse caso, a regra trabalhista é direta? Sim, se eu entendi bem, direta como? Direta, no sentido de ser clara, ela não coloca em jogo essa discussão que fora tratado entre os contratantes, sucedido e sucessor. Isso foi um pacto de natureza civil entre eles. Para a regra trabalhista, é clara, Arnaldo. É clara. Comprou, vai trazer o ativo e o passivo. Cabe ao administrador ou advogado, quando da verificação desses valores, que estão pendentes de serem pagos, deduzir, fazer parte da planilha de cálculo, quando no ato da venda, de encontrar esse valor do débito e deduzir do preço objeto de negócio. Está claro para ti? Agora eu vou utilizar do chat aqui. Fique de olho no chat. Essa é uma questão semelhante à hipótese do terceirizado? Lembre-se, Leonardo, que na terceirização, a responsabilidade do tomador do serviço é subsidiária. Ou seja, lá, em primeiro lugar, responde o prestador de serviço, e se ele não arcar com obrigação, está lá pelo artigo 10º, parágrafo 7º da Lei número 6.019 de 74, que é a lei do temporário. E se ele não arcar com obrigação, aí sim eu chamo o tomador de serviço. Essa é a regra da terceirização. Será que essa situação é semelhante para fim de sucessão? Será que estamos tratando também de uma situação de subsidiariedade? Lembre que a subsidiariedade na terceirização existe uma certa ordem de preferência. Em primeiro lugar, cabe a responsabilidade do tomador de serviço, e ambos chamados a lide no polo passivo na Justiça do Trabalho. Se o prestador de serviço não arcar com obrigação, o juiz segue com a execução agora contra o tomador de serviço, haja vista que há uma ordem sequencial. Em primeiro lugar, o prestador,
e subsidiariamente o tomador. Aqui, conforme a gente já falou, artigo 264 e 265 do Código Civil, solidariedade não se presume, elas decorrem de lei. Para haver solidariedade, tem que estar expressamente previsto na lei. E a solidariedade, diferentemente da subsidiariedade, eu posso ingressar contra qualquer um dos dois, porque ambos são corresponsáveis pela dívida como um todo. Na subsidiariedade, eu só vou ser responsável pela dívida se ele não arcar primeiramente. Na solidariedade, não. Ambos são responsáveis pelo todo. E cabe ao advogado ingressar contra um ou contra outro. Claro que, na solidariedade, se eu me sentir prejudicado em razão de uma dívida que, a primeiro momento, não era minha, eu vou poder reaver isso, ou pelo menos postular isso, em matéria civil e não trabalhista, porque a responsabilidade não era minha, e eu fui obrigado a arcar. Isso está lá no 264 e 265 do Código Civil. Ora, solidariedade não se presume, professor, diz o 264 do Código Civil. Não, decorre de lei. Então vamos olhar de novo o que diz a lei. A lei fala em solidariedade? Veja, ó, a empresa sucedida é aquela que vendeu, responderá solidariamente com a sucessora, quando ficar comprovado fraude na transferência. Ou seja, o parágrafo único deu a denominação solidariedade, a possibilidade do advogado, numa situação de fraude, de ingressar contra qualquer uma das duas. Na sua insegurança, eu diria até melhor, chame as duas. Chame as duas. Porque se a sucessora não tiver condição de arcar com a obrigação, porque isso pode ser uma fraude, eu simplesmente, vendo o passivo da minha empresa para alguém que não pode arcar com obrigação, né? Com o intuito de quê? De me evadir do local, de não arcar com a minha obrigação. Então, vendo para alguém que não tem condições de pagar. E o que eu quero com isso? Fraudar a minha obrigação, que é de natureza trabalhista. E vem a lei e diz, não, peraí, numa hipótese como essa, se existe essa possibilidade de haver fraude, então, doutor, entre enquanto a sucessora. Apesar da responsabilidade inicial ser do sucessor, mas se tivermos diante de uma fraude como essa, entre contra a sucessora. Ok? Então, esse é o conjunto da obra que eu gostaria que vocês ficassem atentos. E digo mais, veja, aí fica da sua atenção, porque essa matéria também é presente no Código Civil. O sócio retirante também responde. Interessante, né? O sócio responde, só que subsidiariamente. Em qual prazo, professor? Até 2 anos. Averbada a modificação do contrato. Mas lógico que existe uma ordem de preferência. E o juiz, em primeiro lugar, chamará a empresa devedora. Em segundo lugar, os sócios atuais, que adquiriram a pessoa jurídica. E, por fim, o sócio retirante, aquele que, quem sabe, não quis praticar uma fraude. Mas qual é o limite de tempo que eu posso chamá-lo? Até 2 anos depois que foi averbada a modificação na estrutura jurídica. Então, a lei é muito clara, né, quanto às possibilidades aqui presentes, e nós temos que, de antemão, chegar à seguinte conclusão: solidariedade, quem responde é o sucessor. Mas pode ver o sucedido a responder nas hipóteses de fraude. E segundo, o sócio pode vir a responder. E veja, o sócio já pode vir a responder, você vai dar uma pesquisada, desde o artigo 50 do Código Civil,
que é a teoria da despersonalização da pessoa jurídica, sempre que houver desvio de finalidade. Ou seja, quando eu pego o patrimônio da empresa e desvio para o meu pessoal, fraudando obrigações previstas em lei, de natureza trabalhista, recolhimento fundiário, recolhimento previdenciário, ele sabe que tem que recolher, mas ele não recolhe. Lá no Código Civil, no seu artigo 50, eu entro com a tese da despersonalização da pessoa jurídica, ou seja, eu quero tirar a pessoa jurídica da relação e, e colocar a responsabilidade para os sócios que estavam fraudando a pessoa jurídica. Em vez de pagarem com as obrigações tributárias, eles estavam se locupletando para o seu patrimônio pessoal. Então, isso não é nada novo. A teoria da despersonalização já existia no nosso sistema jurídico, foi consolidada no Código Civil no artigo 50, que hoje está aí expressamente prevista também na CLT. Como tudo é um sistema, acaba que um ramo da ciência do direito influencia no outro ramo. E hoje nós temos aí essa responsabilização também dos sócios. Lá no direito civil, o sócio responde também pelas dívidas civis até 2 anos da alteração contratual que ele averba a sua saída. Esse tempo aí não é à toa. Está no Código Civil, como está na CLT. O sócio que sai, até 2 anos, você chama ele. Até 2 anos. Agora, passados 2 anos, aí limita essa possibilidade de que você chame o sócio retirante. Ok? Paro aqui e pergunto. Dúvida, pessoal? Tire agora. O prazo é nesse momento. Tire. Tranquilo? Entenderam bem a matéria? Lenise, tudo bem? Reidson, tudo tranquilo? Ótimo. João também, tudo tranquilo. Eduardo, perfeito. Então, se já. Obrigado, Linda Ney. Se já está claro que a responsabilidade, Tiago, é do sucessor, Vinícius, e que, excepcionalmente, a responsabilidade pode ser do sucedido, mas, em caso de fraude, estando isso claro, vamos a algumas exceções para o sistema. E vamos tratá-la de maneira com base em nossa transparência. Quais são as hipóteses de exceção em que o sucedido não responde, o sucessor, perdão, não responde e a lei abre brechas para que você tenha a possibilidade do sucedido responder, o que não é natural, haja vista o que nós já vimos até aqui. Então, a primeira hipótese, veja, eu tenho um município, ele é desmembrado, cria-se 2 unidades com autonomia financeira, tributária, organizacional. 2 municípios são criados, né? Em caso de criação de um novo município, por desmembramento, cada uma das novas entidades responsabiliza-se pelos direitos trabalhistas do empregado no período em que figurarem como real empregador. Essa é uma hipótese prevista aqui nessa orientação jurisprudencial, leia-se OJ, número 92, da seção de dissídio individual 1 do Tribunal Superior do Trabalho. O que se observa é que você tem um desmembramento de municípios e a jurisprudência expressamente previu, olha, num caso como esse, a responsabilidade tem que ser de cada um. Cada ente com a sua responsabilidade. Não dá para eu passar a responsabilidade para o novo município, em da razão das dívidas que foram contraídas anteriormente. Ok? Então, são 2 situações, é uma situação onde expressamente você tem que uma quebra da lógica até então aqui desempenhada. Tá? Tudo bem até aí? Beleza? Veja uma outra hipótese aqui. Ó. Estamos agora na súmula de número 243
do TST. Opção pelo regime trabalhista. Trata-se de uma hipótese, você vai encontrar lá no material de apoio, de estatização. Veja que era um ente de natureza privado e que passa agora a fazer parte do Estado. Então, você tem aqui uma opção de ter alguém era regido pelo regime trabalhista, seletista, perdoe-me, agora ele passa a ser estatutário. Como é que fica? Como é que fica o direito dele? Será se ele pode fazer parte da administração pública? Vamos ler aqui a súmula. Exceto na hipótese de previsão contratual legal ou expressa, a opção do funcionário público pelo regime trabalhista implica na renúncia dos direitos inerentes ao regime estatutário. Vou fazer uma seguinte retificação. Essa é uma hipótese de privatização. Privatização. Ou seja, eu tenho um funcionário público e aquela pessoa jurídica de direito público vai deixar de existir. Porque aquela pessoa jurídica de direito público vai se tornar uma pessoa jurídica de direito privado. Gente, se eu sou do regime estatutário, logo sou um servidor público federal, municipal ou estadual, eu não posso migrar para o seletista e manter os mesmos direitos estatutários. Cessa o meu direito. Ou eu entro num plano de demissão voluntária, PDV, e saio da empresa. Ou não há outra alternativa senão renunciar à minha condição de estatutário e permanecer agora no regime trabalhista. Mas quando eu faço essa renúncia, a privatização exclui a possibilidade de que a nova pessoa jurídica, agora privatizada, me dê direitos de um estatutário. Por exemplo, estabilidade no emprego. Não há condição. Porque, numa situação como essa, eu acabo perdendo o meu direito ao estatuto e passo a virar seletista. Então, veja que o sucessor não tem a obrigação de manter a relação com o sucedido, porque o sucessor é regime de direito privado e o sucedido é regime de direito público. São dois regimes distintos, um é seletista e o outro, em regra, é regido pela 8.112/91. E só há a possibilidade de se ingressar no regime estatutário, uma vez que eu sou concursado. Só se ingressa no serviço público, na forma do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, se eu for concursado. Então, não há como, num processo de privatização, que eu agora queira ser um seletista com direitos de um estatutário. Eu vou ter que renunciar o meu direito na hora em que houver a alteração nessa estrutura jurídica. Tudo bem? Ok? Vou dar um outro exemplo aqui, ó, de uma situação que foge ao artigo 448-A, onde não necessariamente o sucessor é o responsável pela obrigação. Veja, vamos falar de concessão de serviço público. Vamos ler. Celebrado o contrato de concessão de serviço público em que uma empresa, primeira concessionária, outorga a outra, segunda concessionária, no todo ou em parte, mediante arrendamento ou qualquer outra forma contratual, a título transitório, bens de sua propriedade. Então, veja que eu tenho uma primeira concessionária. Imagine que nós estamos precisando melhorar as estradas no Maranhão, o governo do estado faz uma licitação para a concessão do serviço público de melhoramento das estradas no Maranhão mediante o pagamento de uma taxa pública, pedágio. Isso é maravilhoso. Né? Se você vai em São Paulo, você vai perceber, quando você paga pedágio,
Em regra, a resposta pelo serviço é melhor. Pois bem, eu tinha uma primeira concessionária, passa para a segunda concessionária o arrendamento que for efetuado. Pergunta-se, e os direitos trabalhistas? Quem há de responder dos trabalhadores da primeira concessionária? É a segunda concessionária? Então vamos ler. Veja, em caso, inciso 1, orientação jurisprudencial da seção de dissídio individual 1, número 225, do Tribunal Superior do Trabalho. É uma turma do TST. É uma turma que resolve conflito, que vai criar um precedente a nível geral no país inteiro. E diz o seguinte: em caso de rescisão do contrato de trabalho, após a entrada em vigor da concessão, ou seja, houve rescisão, entrou uma outra concessão. A segunda concessionária, na condição de sucessora, responde pelos direitos recorrentes do contrato de trabalho, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária da primeira concessionária, pelos débitos trabalhistas contraídos até a concessão. Então, em caso de rescisão de contrato, veja, rescisão, houve o rompimento. Mas houve o rompimento após o quê? A entrada em vigor da nova concessão. Então, classicamente, sucessão de empresa é quando há alteração na estrutura jurídica e a continuidade do vínculo empregatício. Então, se ele permaneceu trabalhando para a primeira e para a segunda, os débitos decorrentes da primeira, que pagará será a segunda, porque houve a continuidade do vínculo laboral, do vínculo em relação obrigacional de natureza trabalhista. Agora, veja aqui embaixo, ó. No contante ao contrato de trabalho extinto antes da vigência da concessão, ou seja, não passou ainda para a próxima, os contratos foram rescindidos antes do ingresso da nova concessionária, a responsabilidade pelos direitos dos trabalhadores será exclusivamente da antecessora. Veja que foge a regra do 448A, que normalmente impingia, obrigava a responsabilidade para ser de quem? A ser do sucessor. Aqui ele está dizendo simples assim, ó, contratos extintos antes da alteração, obrigação do anterior. Contratos que permanecerem em vigor após a alteração, responsabilidade do sucessor. Ele dá uma linha de tempo, né? Uma linha do tempo e criando um óbice de responsabilidade. Rescisão anterior, rescisão posterior. Ok? E vamos para uma terceira jurisprudência. A OJ número 411, na seção de dissídio individual 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Sucessão trabalhista, aquisição de empresa pertencente a grupo econômico, responsabilidade solidária do sucessor por débito trabalhista de empresa não adquirida. Veja, aqui nós temos uma situação de grupo econômico, e nós vamos falar agora sobre o grupo econômico. Vamos voltar um pouco no tempo. E vamos ver que ao sucessor, aqui, ó, o sucessor, aquele que adquiriu, não responde solidariamente pelos débitos trabalhistas de empresa não adquirida, integrante do mesmo grupo econômico. Então, uma empresa do mesmo grupo econômico, da empresa sucedida. Então, é uma hipótese muito particular, porque a regra geral é que a sucessão não se dá em empresas do mesmo grupo econômico, e nós vamos falar de grupo econômico a partir de agora, que normalmente é uma empresa estranha que vem e adquire, mas a jurisprudência entendeu dessa maneira. Se faz parte do mesmo grupo econômico e eu adquiri, não responde solidariamente. Então, eu estou colocando aqui algumas hipóteses que fogem à regra do 448, né, cuja a base é essa aqui, senhores. Olha, a empresa sucedida, caracterizada a sucessão empresarial, a responsabilidade é de quem? Do sucessor.
professor. Essa é a regra do sistema. Eu coloquei para vocês algumas hipóteses que a gente pode considerar como exceção à regra do 448A. Bem, e por que não falar agora um pouco sobre a questão do grupo econômico? Aquele presente no artigo 2º, parágrafo 2º da nossa CLT. O que é grupo econômico, professor? Como se dá essa responsabilidade de empresas que fazem parte do grupo econômico? Empresas essas que fazem parte de um grupo econômico e que é constituído de várias empresas, tendo inclusive cada uma delas autonomia própria, mas que se remetem, mas que se endereçam ao controle, à direção, à administração de um grupo. Um exemplo que nós poderíamos imaginar aqui seria aquela muito próxima a nós, de quem tenha a situação no grupo econômico, como, por exemplo, o nosso grupo aqui no Maranhão, chamado Mateus, que tem empresa que desenvolve uma atividade de supermercado, mas tem empresa que vende só eletrodoméstico. Cada uma com uma personalidade jurídica própria, um CNPJ específico, que, inclusive, pode ou não ser resultado de um grupo familiar. No Pará, o grupo familiar, daqui a pouco eu lembro, uma empresa que é Y Yamada, lembrei. Agora já foi extinto o grupo Y Yamada, era a família Yamada. Era o pai e seus filhos. O pai morreu, acabou que se desfizeram do grupo. Também o Y Yamada tinha várias empresas que faziam parte do mesmo grupo. Yamada Motos, Yamada Supermercado, Yamada Carros, enfim, cada uma com personalidade jurídica própria, mas que todas convergiam, de um modo geral, para a definição por subordinação a um grupo de acionistas. E eles, de uma certa forma, acabavam se subjugando às determinações que vinham desse grupo acionário. A CLT, ela tinha esse perfil de valorizar aqui, ó, direção, controle ou administração. Aqui você observa claramente no artigo 2º, parágrafo 2º, que existe um grupo econômico por subordinação, onde as empresas se subordinam a um grupo acionário que controla, que dirige, que dá o tom no que diz respeito à atividade de todas as empresas. Então, aqui, no artigo 2º, parágrafo 2º, nós temos um caso clássico, e aí permanece a redação do parágrafo 2º, de um grupo econômico por subordinação. Mas digo aos senhores que na lei do trabalho rural, a gente já observava que o grupo econômico ele não era necessariamente por subordinação. O artigo 3º, parágrafo 2º, que está na tela, diz o seguinte, ó, sempre que uma ou mais empresas, embora cada uma delas tendo personalidade jurídica própria, estiverem sob controle, aí tá, ainda é direção, controle ou administração de outra. Ou ainda, agora vem a parte que nos interessa, mesmo quando cada uma delas tenha sua autonomia própria, integram grupo econômico ou financeiro rural, serão responsáveis solidariamente. Aqui, nós temos também uma demonstração da expressão e que há uma relação de subordinação. Essa parte nos interessa, porque sempre foi o perfil do direito do trabalho. Dá essa conotação de que o grupo econômico ele tem que ter um perfil de
subordinação para com os demais, né? Ora, hoje, o que a gente observa, depois da reforma trabalhista e após a alteração dos artigos do 2º, que a gente vai fazer uma leitura agora, há uma certa relação já não mais só de subordinação. Hoje, as relações de grupo econômico, elas podem se dar de maneira onde não há subordinação entre as empresas. O direito do trabalho vem admitindo a possibilidade da solidariedade de empresas que façam parte de uma relação de grupo econômico sem subordinação, ou seja, por mera coordenação de atividades empresariais. Ninguém está mais subordinado a ninguém. As empresas se reúnem para produzir, mas ninguém está subordinado ao grupo acionário. Hoje, eu vou mostrar uma jurisprudência para vocês, melhor dizendo, uma doutrina, que é produto de resultados de doutrina de juízes que se reúnem e criam enunciados que servem para nortear o caminho dos operadores de direito. Hoje em dia se admite que grupo econômico se reúna não mais só por subordinação, mas também agora por coordenação. Em ambas as hipóteses, senhores, mesmo não havendo hierarquia, haverá solidariedade. Ou seja, solidariedade não se presume, lembra? Decorre expressamente de lei. Então, nas hipóteses em que há um indicativo de que essa solidariedade vem ou por lei ou por contrato entre as partes, ambas respondem pela dívida como um todo. E não há necessidade de que uma empresa esteja subordinada a outra. Vou te mostrar uma jurisprudência, observe. Ou melhor, a doutrina que fala sobre isso. Observe. Ó, veja. Não configurando o grupo econômico na forma do novo artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467, que é a Lei da Reforma Trabalhista, é possível a integração do direito na forma do artigo 8º para abarcar situações não disciplinadas pela nova legislação trabalhista. O grupo econômico pode ter natureza, observe, societária, obrigatória ou pessoal, bastando para tanto, vou grifar aqui para os senhores. O grupo econômico pode ter natureza societária, então, várias sociedades trabalhando em conjunto, várias pessoas jurídicas de direito privado. Como eu posso ter um grupo econômico somente de natureza obrigacional, eu produzo isso, você produz aquilo, o resultado se converge em um único produto. Ou pode ter até natureza pessoal, família A, que tem um sócio pai, um sócio mãe, um sócio filho, que constituíram pessoas jurídicas e trabalham em conjunto em prol de um resultado, mas é necessário que trabalhem juntos em prol de um resultado, bastando apenas a atuação coordenada, não subordinada, conjunta ou coligada de sociedades empresariais. Assim como tal concepção, destina-se à defesa da ordem econômica, da livre concorrência, com mais razão ainda deve se aplicar à defesa das verbas trabalhistas. Veja que a mesma jornada de direito material e processual do trabalho que produz essas súmulas, perdoe-me, que produz esses enunciados, não pode-se dizer súmulas, mas que produz esses enunciados, são concepções doutrinárias que refletem uma forma de completude da ausência de norma. Aqui, o que a doutrina está completando? A necessidade de se entender que grupo econômico não é só por hierarquia, que grupo econômico pode ser de maneira coordenada. Veja o que diz, enunciado 421 da segunda jornada de direito material e processual.
Essa jornada ocorreu em Brasília, a reunião de todos os juízes no país que produziram enunciados que vão nortear os próprios juízes da aplicação do direito. Inciso 1. A Lei 13.467, de 2017, reconheceu expressamente a figura do grupo econômico trabalhista por coordenação e estabeleceu requisitos subjetivos, interesse integrado, e objetivos, atuação conjunta, para a caracterização do grupo, a serem verificados no caso concreto pelo juízo. Nas hipóteses restritas de aplicação do artigo 3º, parágrafo 2º, nas hipóteses restritas de aplicação do parágrafo 3º do artigo 2º, a mera identidade de sócio entre as empresas integrantes, embora não baixe a caracterização do grupo econômico, constitui indício que autoriza a inversão ou redistribuição do ônus da prova. Incumbe, então, ao empregador o ônus de comprovar a ausência de interesse integrado, da comunhão de interesses ou da atuação em conjunto. Senhores, havendo empresas trabalhando em pé de igualdade para produzir um resultado, que é um produto final, não subordinadas a ninguém, mas cada uma mantém seu CNPJ próprio, sua autonomia financeira, gerencial, de organização, mas trabalhando por coordenação, hoje o entendimento é que ambas respondem pelas dívidas contraídas. Vale destacar agora, no estudo da nossa matéria, onde está a responsabilidade solidária. A primeira delas, conforme nós já falamos, está aqui, ela não se presume, ela decorre de lei, observe, solidariedade, artigo 2º, parágrafo 2º. Se estiverem trabalhando sob direção, controle e administração, não só sob subordinação, mas direção, controle e administração, ambas respondem de forma solidária. Isso decorre de lei, solidariedade não se presume. Veja o que diz a lei número 6.019 de 74, no seu artigo 16, de novo a figura da solidariedade. E lá, no caso, estamos falando de terceirização. E quando há falência da empresa de trabalho temporário, se a empresa de trabalho temporário vier a falir, quem responde solidariamente é a empresa tomadora de serviço. Essas são hipóteses que decorrem da lei. E a subsidiariedade? A gente já falou sobre isso antes. São aquelas que respondem primeiro à real empregadora e não arcando ela com a responsabilidade total. Quem vamos chamar é a empresa contratante. Exemplo típico, terceirização. Vejam, a empresa contratante é subsidiariamente responsável. Subsidiariamente. No artigo 5A, parágrafo 5º. E, mais uma vez, se reforça no artigo 10, parágrafo 7. A empresa contratante é, mais uma vez, subsidiariamente responsável. Ou seja, a tomadora de serviço, quando estamos falando de terceirização, não responde de forma solidária, responde de forma subsidiária. Repito, se solidariedade decorre de contrato ou expressa previsão legal, observe a empreitada. A empreitada, alguém falou aí de solidariedade? Leia comigo. Alguém falou de solidariedade? Leia comigo. Nos contratos de subempreitada, responderá o empreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo, todavia, aos empregados o direito de reclamação quanto o empreiteiro principal pelo inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro. Repito o exemplo. Observe. Estamos diante de uma obra. Essa obra está sendo realizada por um dono da obra. Ninguém falou no 455 de dono da obra aí. Falou de empreiteiro principal e subempreiteiro. O dono da obra mandou construir um prédio. Contrata o empreiteiro principal e traz todo o maquinário e sua equipe.
Só que na hora de colocar as esquadrias para fazer a janela e as portas, ele prefere contratar um subempreiteiro. Ele não é capaz de desenvolver essa atividade. Contrata um subempreiteiro. O subempreiteiro vem com 5 funcionários. Na hora de pagar, ele não honra com a obrigação. O que faz o advogado? Entra contra os dois, subsidiariamente. Responde o empreiteiro principal pelas dívidas, do subempreiteiro. Ou seja, aqueles 5 trabalhadores da subempreitada que reclamaram na Justiça do Trabalho, primeiramente vão tentar com que o empreiteiro, subempreiteiro, arque com a obrigação. Se ele não conseguir, o advogado pede, então, que se pague a obrigação pelo empreiteiro principal. O fato é que dono da obra ninguém falou. Muitos consideram que houve um erro de técnica, que o mais importante é quem tem o poder aquisitivo aqui não foi chamado, que é o dono da obra. Mas se ele não foi, a lei não colocou, não tem como. Vejam que o dono da obra, ele somente entra nessa orientação jurisprudencial número 191 da SDI 1 do TST, que diz assim, ó, diante da inexistência de previsão legal, o contrato de empreitada entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária. A própria jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho reconhece que, em se tratando de dono da obra, inexiste no artigo 455. A própria jurisprudência expressamente prevê isso. Agora, haverá, sim, responsabilidade solidária ou subsidiária se o dono da obra for o quê? Construtora ou incorporadora. Veja o exemplo. Você está adquirindo um imóvel, um apartamento de uma construtora. A construtora é a dona da obra. Ela contrata o empreiteiro principal para colocar o piso, que, por outro lado, contrata um subempreiteiro para fazer a piscina. Se os funcionários da subempreiteira não conseguirem com que o subempreiteiro pague pelas dívidas trabalhistas, ele pode, neste caso, como estamos diante de uma construtora, chamar a lide a própria construtora. Então, são situações em que a lei admite a possibilidade, porque a jurisprudência reconhece que o dono da obra é a lide, né? Ele é o construtor. Como é que o construtor não será chamado para arcar com a obrigação? Então, vejam, está aqui a OJ, né, em que expressamente prevê, diante da inexistência de previsão legal, o contrato de empreitada entre o dono da obra e o empreiteiro principal não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária, salvo se ele for dono da obra. Aqui na empreitada, conforme disse para vocês, olha, observe, não há, em nenhum momento no artigo 455 da CLT, contrato de empreitada, a figura do dono da obra. Então, na ausência, você vai admitir a possibilidade de chamar somente o empreiteiro principal, o subempreiteiro, e ele fica fora. Como solidariedade não se presume, decorre expressamente de lei, no contrato de terceirização, nós não temos solidariedade, a lei só fala em subsidiariedade. Subsidiariedade essa que é prevista para quem? Para o tomador de serviço. Mas ele responde dentro de uma lógica de preferência somente depois. Porque quem responde inicialmente é o prestador de serviço. E repito, mais uma vez, a solidariedade não se presume, decorre de lei. Está aqui a hipótese referente à lei da temporada, no seu artigo 16, a possibilidade da empresa tomadora ou cliente ser solidariamente responsável com a prestadora, mas estamos diante de uma hipótese de quê? De falência. Ok? De falência. Olha, o tema
Não é fácil, o tema é instigante, é interessante, e remete à necessidade de continuar os estudos no material que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Material esse que estará lá no meu Drive para que vocês possam fazer uma releitura sobre a aula de hoje, acompanhando de novo, inclusive, a aula, se quiserem. Tudo bem, pessoal? Ok? Então, esses foram os dois temas que eu trouxe para vocês: sucessão de empresa e grupo econômico. E eles estão muito próximos, né, um do outro. Acaba que no grupo econômico também se responde solidariamente. E acaba que também na sucessão de empresa também é uma responsabilidade, ora do sucessor, e também é uma responsabilidade solidária por parte do sucedido em caso de fraude. Então, o sistema protege o trabalhador, tenta blindá-lo da possibilidade de fraudes, que são muito comuns nesse tipo de sistema, e tenta fazer com que todos os atores envolvidos nessa relação, que não é só bilateral, às vezes é trilateral, que os dois ou os três respondam pelas obrigações para com o trabalhador. Como disse na empreitada, não é só o subempreiteiro não que eu vou entrar com ação. Eu vou entrar com ação contra o empreiteiro principal. Quanto mais pessoas houver, maior a possibilidade de obter sucesso. E quando for uma construtora, eu chamo os três. Eu sou o subempreiteiro, eu chamo o empreiteiro principal e chamo o dono da obra, que é a incorporadora ou construtora. Essas são as situações que o próprio sistema trabalhista cria para proteger o hipossuficiente, o economicamente mais frágil, mais fraco, que é o trabalhador. Se assim não fosse, não teria como cobrar os direitos que são devidos, que é fruto do trabalho deles, e que ficaria sem receber. Então, nós vamos parar por aqui, um momento só, que eu vou continuar conversando com a turma, mas agradeço a participação de todos vocês. Alguém tem alguma dúvida nesse momento? Está tudo tranquilo relativo ao tema que nós trabalhamos?